Quais são os 3 maiores fundos de tijolo da nossa Bolsa de Valores? Qual o valor do patrimônio desses FIIs? Quanto eles pagam de dividendos todos os meses? Quais imóveis eles possuem em sua carteira? Será esse estudo que eu trarei para você nesse vídeo? Então acompanhe esse nosso conteúdo até o final, que ele está imperdível. Vem comigo! Olá, meu nome é Miguel Ibiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso, e aqui você irá encontrar um conteúdo de qualidade sobre investimento a longo prazo em ações e fundos imobiliários para a construção de renda passiva. Vamos então ao assunto desse nosso vídeo. KNRI11, HGLG11 e XPLG11, os 3 maiores fundos de tijolo da nossa Bolsa de Valores, com patrimônio na casa de 3 bilhões cada. E hoje eu trarei para você um estudo mostrando as principais características desses FIIs. Mas antes de nós começarmos, eu quero deixar claro que esse nosso vídeo não constitui uma indicação específica de investimento, pois a escolha de todo e qualquer ativo para sua carteira deve ser uma escolha pessoal e consciente para os seus investimentos. E vamos começar os nossos estudos pelo maior deles, o KNRI11, um fundo imobiliário com patrimônio na casa de 3,8 bilhões de reais. Um fundo focado na locação de imóveis comerciais e galpões logísticos. Esse fundo imobiliário possui um portfólio com 21 ativos, sendo 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos distribuídos em regiões estratégicas, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Conforme você pode acompanhar na tela que o nosso editor está colocando agora para você, esse fundo ele possui uma vacância física muito pequena, no percentual de apenas 1,74%. Já a vacância financeira é um pouco mais acentuada, no percentual de 8,76%. Miguel, e qual a diferença entre vacância física e vacância financeira? A vacância física corresponde aos imóveis deste fundo imobiliário que estão desocupados. Isso geralmente é calculado em relação aos metros quadrados. Imagine um fundo imobiliário que tenha 5 imóveis em seu portfólio. E são imóveis de mesmo padrão, cada um com 20 mil metros cada. Isso quer dizer que o portfólio, a carteira deste fundo imobiliário, possui 100 mil metros quadrados. 5 vezes 20 mil. Se um desses imóveis, porventura, ficar desocupado, ficar com vacância, isso quer dizer que a vacância física deste FII é de 20%. Agora, a vacância financeira é diferente. Ela leva em consideração o fluxo de caixa, geração de caixa do portfólio, da carteira deste fundo imobiliário, e não o metro quadrado destes imóveis. Então imagine esse nosso fundo imobiliário com 5 imóveis, com um potencial de geração de caixa de 100 mil reais por mês, caso todos os imóveis estejam locados. Porém, alguns desses imóveis possuem um aluguel mais caro do que outros. Imaginemos que justamente o imóvel de aluguel mais caro, de 30 mil reais por mês, por exemplo, esteja com vacância. Isso quer dizer, então, que este fundo imobiliário possui uma vacância financeira de 30%. É por isso que a análise da vacância financeira ela é mais importante do que a análise da vacância física. E voltando aos nossos estudos do KNRI11, vamos agora analisar os últimos dividendos pagos por este fundo imobiliário, e vale ressaltar que este FII possui uma consistência muito regular no pagamento dos seus dividendos. Acompanhe então nesta próxima tela e veja o histórico no pagamento de dividendos deste FII, e veja que se trata de um fundo com grande consistência no pagamento dos seus dividendos ao longo dos anos. E vamos analisar agora alguns indicadores do KNRI11. Veja esta próxima tela e vamos começar pelo PVP. E veja que esse ativo possui um PVP atual de 0,89. Isso quer dizer que este fundo está com seu preço de mercado descontado em relação ao preço patrimonial. Lembrando que PVP é o preço de mercado da cota dividido pelo valor patrimonial da cota. E veja que o valor patrimonial da cota deste fundo imobiliário é de R$ 159,97.
no momento no qual nós gravamos esse vídeo, e encontramos esse valor dividindo o valor do patrimônio do fundo pelo número de cotas emitidas, pelo número de cotas existentes. E quando comparamos esse valor com o preço de mercado da cota, conforme você verifica nessa nova tela, vemos então a diferença entre essa divisão. Veja também que o dividend yield acumulado desse fundo nos últimos 12 meses é de 7,66%. Não é um dividend yield assim dos mais generosos dentro do segmento, mas esse fator, de certa forma, é compensado pela qualidade e segurança deste fundo. Esse FII costuma anunciar o pagamento dos seus dividendos no último dia útil do mês, mas o efetivo pagamento só ocorre no 10º dia útil seguinte do mês subsequente. Então vamos a um exemplo. O fundo anunciou o pagamento de dividendos no último dia útil de março. O efetivo pagamento ocorrerá no 10º dia útil do mês seguinte, no caso, abril. Vamos agora para o segundo maior fundo imobiliário de tijolo da nossa Bolsa de Valores, o HGLG11. Esse FII é focado na locação de galpões logísticos e, muito embora ele seja o segundo maior fundo de tijolo da nossa Bolsa de Valores, quando nós analisamos o valor do patrimônio, ele é o maior fundo de tijolo da nossa bolsa quando nós analisamos a quantidade de cotistas. Em quantidade de cotistas, o HGLG11 só perde para o MXRF11, que é um fundo de papel. O HGLG11 é administrado pelo Credit Suisse Brasil e, apesar da crise que esse banco sofreu recentemente na Suíça, e convenhamos, só não veio à falência em razão da intervenção do governo suíço, que intermediou a compra deste banco pelo seu rival, o banco UBS. Mas apesar de tudo isso, o mercado interno acabou reagindo com muita tranquilidade a toda essa turbulência, pois os fundos imobiliários administrados por essa instituição financeira aqui no Brasil continuaram suas atividades normalmente, sem nenhuma complicação. Até porque o patrimônio de um fundo imobiliário é completamente dissociado do patrimônio de sua gestora e de sua administradora, que podem ser trocadas a qualquer momento. O patrimônio do HGLG11 é atualmente de quase 3,5 bilhões de reais. É um fundo com um portfólio bem variado, com cerca de 18 imóveis em sua carteira, distribuídos em 5 estados. Diferente do KNRI11, o HGLG11 apresenta um percentual bem elevado de vacância física, no percentual de 19,9%, conforme relatório de fevereiro de 2023, e uma vacância financeira no percentual de 11,7%. Vale lembrar que o HGLG11 é um dos fundos imobiliários com imóveis locados para as lojas americanas, imóveis que já foram restituídos a este fundo. Contudo, o HG ainda busca na justiça a recuperação de parte do prejuízo com esta instituição. Porém, diante da robustez financeira deste fundo imobiliário, eu não creio que este prejuízo, que até este momento ainda se faz presente com as lojas americanas, venha comprometer o funcionamento e as operações do HGLG11. Conforme você observa nessa tela, esse FII possui um valor patrimonial por cota no preço de R$ 152,50, ou seja, com um PVP de 1,06. Mas veja o que é o mercado financeiro. Apesar da cota desse fundo estar sendo comercializada com ágio, ou seja, ela está tecnicamente cara, o retorno no pagamento de dividendos deste fundo tem sido maior do que o KNRI11. Veja agora nessa próxima tela que a cota do HGLG11 está sendo comercializada ao preço de R$ 162. Já o seu dividend yield acumulado nos últimos 12 meses é de 10,19%, ou seja, cada cota deste fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses a quantia de R$ 16,50. Convenhamos? Nada mal. A database do HGLG11 também é o último dia útil do mês, momento no qual ele faz a divulgação do pagamento dos seus próximos dividendos, mas o efetivo pagamento só ocorre
no 10º dia útil do mês subsequente. Vamos ao terceiro e último fundo imobiliário desse nosso estudo, mas antes disso, deixe o seu like e compartilhe esse nosso conteúdo, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal aqui no YouTube, para que possamos continuar produzindo vídeos de qualidade para você. E eu quero convidar você também a se inscrever no nosso canal e não esqueça de apertar o sininho para que você receba de maneira imediata todos os nossos vídeos. E eu convido você também a se inscrever no nosso perfil no Instagram e no nosso canal no Telegram, onde nós postamos semanalmente um conteúdo de qualidade sobre construção de renda passiva na Bolsa de Valores. Vamos então ao terceiro maior fundo de tijolo da nossa Bolsa de Valores, o XPLG11, que possui um portfólio de clientes de primeira linha, como a Lojas Renner, Leroy Merlin, Via Varejo, Mercado Livre, dentre outros. Esse fundo imobiliário possui uma excelente diversificação geográfica. Seus imóveis estão localizados em 6 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pernambuco. Esse fundo começou suas atividades no ano de 2018 e ao longo de todo esse período seu patrimônio saiu da casa de 347 milhões para a casa de 3 bilhões de reais. O XPLG11 também é um dos fundos imobiliários que foi atingido pela derrocada das lojas americanas, sendo que até este momento ainda se encontram pendentes cerca de 870 mil reais de aluguéis atrasados. Vamos agora analisar alguns indicadores deste FII e acompanhe na tela comigo e veja que o valor patrimonial da cota desse FII é de R$ 113,64 e o seu PVP é de 0,84. Então perceba que dentre os 3 fundos imobiliários que nós estudamos neste vídeo, este FII está sendo vendido com maior desconto. Pois como você pode observar nessa próxima tela, o preço de mercado de sua cota é de R$ 95,20. Já o seu dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está no percentual de 9,10%. Isso quer dizer que cada cota deste fundo imobiliário pagou o equivalente a R$ 8,66 de dividendos nos últimos 12 meses. A database desse fundo imobiliário também é o último dia útil do mês, ou seja, o momento no qual ele divulga o pagamento dos próximos dividendos, com o efetivo pagamento no 10º dia útil do mês seguinte. O XPLG11 trata-se de um fundo imobiliário com uma gestão bem ativa e dinâmica, sempre buscando relações contratuais vantajosas para o seu portfólio. No seu último relatório gerencial, ele anunciou uma expansão contratual com a Leroy Merlin, além de ter anunciado no início do mês de março um novo contrato de locação com uma empresa do segmento de energia fotovoltaica do seu imóvel situado em Cajamar, no estado de São Paulo. Com isso, esse fundo imobiliário atinge, segundo o relatório divulgado pela sua gestora, a menor vacância física desde o ano de 2020, estando agora no percentual de 5,4%. E Miguel, na sua opinião, qual desses fundos imobiliários é a melhor opção de investimento? Eu particularmente gosto muito da administração do Quineia, considero o site deste fundo imobiliário com uma transparência excelente para os seus investidores. Mas não podemos negar que, neste momento, o XPLG11 apresenta-se como uma excelente oportunidade diante da robustez deste fundo imobiliário, da qualidade de sua gestão e também do preço descontado que a sua cota apresenta no momento. Mas a grande verdade é que todos esses 3 fundos imobiliários que nós fizemos o estudo aqui neste vídeo são sim excelentes opções para o investimento a longo prazo na construção de renda passiva para o recebimento de dividendos todos os meses. Mas como eu disse no início do nosso vídeo, esse estudo não constitui uma indicação específica de investimento, pois a escolha de todo ativo que irá compor a sua carteira deve ser uma decisão pessoal e consciente. E se você deseja aprender a como construir uma carteira diversificada, não apenas com fundos imobiliários, mas também com ações, para que você possa receber dividendos todos os meses,
e ter o seu patrimônio trabalhando para você, ao invés de você passar a vida inteira trabalhando pelo dinheiro, eu quero convidar você a conhecer o nosso treinamento Minha Renda Passiva. Nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixa o seu like e coloque aqui embaixo os seus comentários. Eu quero saber de você. Qual destes fundos imobiliários você já possui em sua carteira? Um grande abraço e até ao nosso próximo vídeo.